Fala pessoal, tudo bom? Bom, dando continuidade então nas apresentações sobre os sinais analógicos, hoje a gente vai falar sobre os sensores de temperatura, tá ok? Bom, no nosso dia a dia e nas empresas, a gente aplica sensor de temperatura quando efetivamente, né? Por exemplo, quando a gente quer medir a temperatura ambiente, então a temperatura de uma área, de uma sala, a gente utiliza o sensor de temperatura. Ou então a gente pode utilizar também dentro de um reator, por exemplo, ou de algum equipamento de difícil acesso para ficar medindo continuamente, a gente utiliza um outro tipo de sensor de temperatura. Ou então a gente pode utilizar também para fazer a medição da temperatura de motores elétricos ou equipamentos elétricos, né? Então eles vão servir também como proteção para esses equipamentos e não só para indicar qual vai ser a temperatura ou qual que é a temperatura que ele está no momento, tá? Só que qual que é o grande problema? Para cada opção dessa, para cada aplicação, precisa ter um sensor de temperatura específico para ela, tá? Não, nem sempre o mesmo sensor vai conseguir fazer a medição em diversas aplicações, tá? Por exemplo, o sensor que é utilizado aqui para o enrolamento de motor é diferente do que a gente utiliza dentro de um reator, tá bom? E é isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Provavelmente você já ouviu falar sobre o sensor de temperatura, por exemplo, do RTD, que é o que nós vamos ver hoje. Ou então o sensor de temperatura chamado Thermopar, que é o mais conhecido e mais utilizado. E tem mais dois tipos de sensores de temperaturas também, menos falados, só que bastante conhecido, que são os semicondutores, tá? E os termistores, beleza? São esses quatro sensores que a gente vai abordar na aula de hoje. Antes de falar sobre os tipos de sensores, eu quero passar para vocês qual que é a diferença quando eu falo do sensor de temperatura e do transmissor de temperatura, tá? Geralmente, o sensor de temperatura que é o que nós vamos falar agora, é um dispositivo físico, tá? Capaz de transformar variável de processo num pequeno sinal elétrico, tá? Então, o sensor de temperatura, também conhecido como transdutor de temperatura, nada mais, nada menos do que pega a sua variável de processo, ou seja, o calor que ele está medindo, e converte num sinal de tensão, tá? Sinal elétrico. Nem sempre de tensão, pode ser de corrente também, mas um sinal elétrico. Beleza? Agora, por exemplo, temperatura, que nesse sensor de temperatura, pressão, que nesse sensor que está aqui, ou fluxo, são algumas variáveis do processo, né, que na verdade é uma característica física do mundo real, tá? Com a tecnologia moderna, o que a gente consegue fazer é transformar esse valor de processo, por exemplo, aqui 180 graus na temperatura, e um sinal elétrico de, por exemplo, aqui 15 milivolts, tá? Bom, e tem os ranges, né? Então a gente vai converter a temperatura em milivolts, só que existem uns ranges de sinais que a gente costuma trabalhar. Esses ranges são ou de 4 a 20 mA, ou de 0 a 10 volts, ou de 1 a 5 volts, tá? Isso aqui é o que a gente trabalha. Repara, esse sensor aqui ele está mandando 15 milivolt. Só que no CLP, no controlador, seja lá onde estiver recebendo esse sinal, eu preciso trabalhar esse sinal para que eu padronize a forma com que eu estou recebendo a tensão ou a corrente, tá? É aí que vem o transmissor de temperatura. O transmissor ele é um dispositivo que vai fazer o quê? Vai transformar a saída do termopar, do sensor de temperatura, aqui 5 milivolts, vou converter em um sinal padronizado. Então, um sinal padrão. Tá? Então, por exemplo, 5 milivolts padronizando para miliampere, tá? Que aí entra aqueles ranges que eu mostrei, de 4 a 20, de 0 a 10, de 0 a 1. Então vai ser o transmissor de temperatura que vai ser o responsável por essa conversão. Beleza? Agora sim, já sabemos a diferença do transmissor para o sensor em si. Agora a gente vai ver
esses tipos de sensores, um pouquinho só de cada tipo de sensor, uns exemplos, né, desses tipos de sensores aqui. O primeiro que a gente vai ver é o RTD. O RTD, como o próprio nome diz aqui, ó, é o detector de temperatura de resistência. Ou seja, é um dispositivo, que nem esse daqui da foto, que a resistência vai ser alterada de acordo com a temperatura, tá? Esse sensor aqui, ele é considerado um dispositivo passivo, ou seja, para ele é necessário enviar a alimentação. Ele não consegue se autoalimentar, tá? Como esse sensor aqui ele vai funcionar com uma resistência, precisa tomar cuidado para a corrente de alimentação que eu estou alimentando esse meu sensor não subir muito, não aumentar muito essa corrente de acordo com a minha temperatura, tá? Por isso que, quando a gente vai utilizar um RTD, a fonte de alimentação tem que ser bem calculada, tá bom? Essa ligação que está aqui no exemplo é a ligação a 2 fios, tá? Qual que é o grande problema? Esse cara aqui não é um sensor à resistência e o cabeamento que leva até ele, se a gente tiver grandes distâncias do controlador até o sensor, ele vai produzir também, ele vai ter uma resistência do cabo, tá? Com essas resistências do cabo, que é considerado o cabo do RTD até o CLP, ou o controlador, ele vai gerar alguns erros, tá? Erros de controle. Por isso que existe outros métodos de ligação desse RTD, tá? Eu tenho a ligação por 2 fios, por 3 fios e por 4 fios, tá? Então a ideia de fazer as ligações diferentes de acordo com o RTD é para remover esse erro da ligação por causa da resistência do cabo, tá bom? Então aqui só para vocês saberem que existe a ligação a 2, a 3 e a 4 fios, beleza? O sensor RTD mais conhecido, que até o pessoal nem sabe que ele é um RTD, é o famoso PT100. Tá? O PT100 ele consiste em um filme fino de platina e um filme de plástico. Tá? Por que é chamado de PT100? Vou colocar ele aqui. Ó. A ideia dele é o seguinte, ele chama PT100 porque quando ele estiver exposto a uma temperatura de 0 graus, ele não é a resistência, então ele vai gerar uma resistência de 100 ohms. Tá? Então, a 0 graus, ele produz uma resistência de 100 ohms, por isso que é PT100. É bastante utilizado na indústria devido à sua grande estabilidade, larga faixa de utilização e alta precisão. E tem uma coisa interessante nele, é que a repetibilidade dele é bem alta. Ou seja, eu coloco 0 graus aqui, ele me manda 100 ohms sempre que eu colocar 0 graus, tá? Ou seja, eu posso repetir o ensaio, repetir a medição, que ele sempre vai me mandar a resistência correta, tá? Então isso aqui é uma grande vantagem desse sensor. Beleza? Então RTD, esse daqui é o PT100. Agora, a resistência dele varia normalmente entre menos 100, tá? Eu consigo medir a temperatura de menos 100 até 800 graus. E repara, olha a curva característica dele. A curva dela é relativamente linear, tá? E repare esse ponto aqui, ó. A 0 graus, ele está mandando para mim 100 ohms, tá bom? Então, isso aqui é a grande característica dele, é essa curva linear, beleza? Esse aqui, que eu falei para vocês, o PT100 normalmente é feito de platina, né? Construído por platina. Só que na indústria você consegue também encontrar o PT100 feito de cobre, de níquel ferro, e o que vai mudar é alguns pontos da curva característica deles. Tá ok? Bom, o próximo que nós vamos ver são os termistores. Tá? Os termistores eles são resistores dependente da temperatura também. Tá? E são ampla o local que a gente consegue aplicar na indústria eles. Por exemplo, a gente pode aplicar o termistor para proteção de sobrecorrente, ou então de aquecimento autorreguláveis nos elementos, né? Ou para limitar a corrente de pico. A gente pode utilizar os termistores.
Os dois mais conhecidos e mais utilizados é o PTC, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, e o NTC. O PTC, como o próprio nome diz, é o coeficiente de temperatura positiva, ou seja, enquanto aumenta a temperatura, a resistência do nosso sensor também aumenta, tá? Ele é bastante utilizado para proteção contra sobrecorrente, ou seja, como se fosse um fusível no circuito, tá? E o NTC é o inverso, é o coeficiente de temperatura negativa. O que quer dizer? Quanto maior é a minha temperatura, menor vai ser a minha resistência. Então ele é o oposto do PT100. Tá vendo os dois gráficos aqui? Tá? O NTC é usado bastante para proteção contra corrente de pico. Beleza? O termopar é o terceiro tipo de sensor. Ele pode ser chamado também de TC, né? Simplesmente TC o pessoal já entende como termopar. Qual que é a ideia dele? Ele tem um par de fio, tá? De fios específicos de diferentes materiais, tá? A ponta deles é unido. Essa ponta aqui normalmente é chamada de junção ou ponto de detecção. É onde realmente vai receber a temperatura, vai ser nesse ponto. Tá? Aí sim, com base na característica de efeito termoelétrico, é onde essa junção é colocada em diferentes temperaturas, tá? Me dando um sinal em milivolts. Tá? Repara, 38 graus, por exemplo, 1,53 milivolts. Se eu aumento a temperatura, obviamente também aumenta um pouco o sinal que é mandado para o CLP ou para o controlador. Beleza? Qual que é a grande diferença do RTD e do termopar? Primeiro, o termopar, eles são autoalimentados, ou seja, eles não precisam de fonte de alimentação que nem o RTD. Só por ele existir, ele já vai me mandar um sinal. Tá? Os termopares são bastante utilizados em fornos, ou então câmera de combustão, ou em até dutos de exaustão de alta temperatura. Tá? E a principal restrição dos termopares é a precisão. Tá? Por exemplo, aqui eu recebo 38 graus nos dois sensores. Tá? O RTD, quando chega o sinal para o meu controlador, vai chegar a 38 graus precisos. Já o termopar pode ter um errinho, então 37,6, alguma coisa assim. Tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando que vamos aplicar esses sensores e aonde. Então, se eu quero alguma coisa de mais precisão, eu tenho que utilizar o RTD do que o termopar. Tá? Falando um pouco de construção, a parte da junção, que eu falei para vocês, aonde que eu tenho a junção dos dois materiais aqui, dos fios de materiais, é onde vai ficar colocado próximo ao local de medição da temperatura. Tá? E eu tenho aqui essa parte chamada de junção fria. Essa junção fria, normalmente, ela é montada perto do local do instrumento, tá? Que é onde eu recebo o sinal do meu termopar. Então, só para vocês saberem do nome, aqui onde eu tenho os bornes do meu termopar, eu chamo de junção fria, e aqui, onde eu tenho esse ponto aqui, é o nosso ponto de detecção de temperatura. Tá bom? Bom, quando você vai escolher um termopar, essas coisas, né, o termopar, aplicabilidade, você precisa se atentar em algumas características do seu processo. A primeira coisa que você tem que saber é qual que é a faixa de medição que você vai utilizar. Tá? Porque cada termopar, eu tenho diversos tipos de termopares, cada um tem uma faixa específica de medir a temperatura. Tá, de medição. E o outro é a sensibilidade, ou seja, o quanto que eu vou medir por graus, né? O quanto de milivolts eu recebo a cada grau que eu mudo. Tá? Então a faixa de medição e a sensibilidade vai nos ajudar a escolher o melhor termopar para aplicação. Aqui eu tenho a curva característica de N termopares. Então assim, eu tenho um termopar do tipo E, do tipo J, do tipo K, termopar do tipo N, o R e o S, que é praticamente a mesma curva, e o tipo B. Repara, aqui embaixo é a minha temperatura e aqui é o milivolt, tá vendo? Ou seja, a minha saída. Repara aqui,
O termopar do tipo E, por exemplo, ele vai de 0 graus até 1000. Tá? Passando de 1000, ele não fica muito preciso. Então eu tenho que passar, por exemplo, para o J. O J chega até 1200, mais ou menos. Então, para cada aplicação, eu tenho um termopar correto. Tá? Só mostrando para vocês um pouco da tabela desses termopares, dos tipos, e mostrar para vocês as ligas metálicas que é utilizado, tá? E a sua faixa de temperatura. Por exemplo, o termopar do tipo E, ele utiliza as ligas metálicas Cronel e Constantan, tá? E a faixa de temperatura é de menos 100 a 900 graus. Repara aqui, ó, a cor para o termopar tipo E dos fios vai ser um roxo e um vermelho, tá? Isso daqui é padronizado pela norma americana. Existem diversas normas de padronização de termopar, tá? A americana é o que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? O tipo J, por exemplo, utiliza a liga metálica ferro e Constantan também, só que a faixa de temperatura dela é um pouco diferente, é de menos 40 a 750 graus, tá? As cores que é utilizado normalmente são o vermelho para o negativo e o branco para o positivo. O do tipo K, que é um dos mais utilizados, é o de Cronel e de Alumel. Eles são, a faixa de temperatura é de menos 200 a 1200 graus, tá? E a cor é vermelho e amarelo para positivo. O tipo R e o S, eu juntei eles aqui porque vocês viram que a curva no slide anterior é muito parecido, né? Ele utiliza platina ródio 13% e platina, ou platina ródio e 3% de platina. E a temperatura é de 0 a 1600 graus, tá? A cor dele vai ser o vermelho e o preto. Repara que até agora, ó, nenhum se repetiu essa combinação de cor, né? Porque é padronizado. O tipo B, ele vai trabalhar na faixa de temperatura de 600 a 1700 e usa essas duas ligas metálicas, ó, o ródio 30% e o ródio 6%, tá? E a cor dele é o cinza e o vermelho. E o tipo T, ele utiliza o cobre e o Constantan. E a faixa de temperatura é de menos 200 a 400 e aqui ele utiliza as mesmas cores do tipo E. Tá bom? Entenderam por que tem que saber qual que é o seu processo para escolher o termopar correto? Tá? Porque tem a faixa de temperatura correta para aplicar cada um deles. Agora, uma coisa muito importante dos termopares também são os cabos de compensação. O que seriam esses cabos? É o cabo que utiliza para levar o sinal do sensor de temperatura até um instrumento de medição, ou seja, até os transmissores. Beleza? Esse cabo aqui, ele faz a compensação do valor recebido em relação à temperatura ambiente e principalmente a distância de instalação. Tá? Lembra que eu falei que o cabo normal, ele possui uma resistência? Então esse cabo de compensação, ele vai ser um cabo especial, feito com os mesmos materiais que o termopar, para que não ocorra nenhum erro de medição. Tá? Então, por isso que é muito importante também a gente saber o que é e como ir atrás de um cabo de compensação. Tá? Agora, os semicondutores, eles são os CIs, né? Esses caras aqui, eles são mais utilizados em placas eletrônicas para fazer a proteção de placas eletrônicas. Tá? A vantagem de utilizar um equipamento de temperatura dessa maneira. Eu tenho característica linear para ele, eu tenho um tamanho pequeno e de baixo custo. Tá? As desvantagens é que a faixa de trabalho é de menos 40 a 120 graus. Tá? Essa tecnologia aqui, que eu falei, é bastante aplicado em placas eletrônicas, né? Porque como é um circuito impresso, a gente consegue fazer a medição de placas eletrônicas. Tá bom? Agora, desses três tipos, você precisa entender muito bem qual dos sensores você vai fazer a sua aplicação, vai aplicar na sua indústria ou no seu problema. Né? Se você comparar, que nem eu mostrei para vocês, o RTD com o termopar, tá? E você quer uma precisão na sua leitura, no seu valor, você escolheria então o tipo RTD.
Agora, se o que você quer no ponto de vista de sensibilidade, tá? Entre esses três aqui, o termopar ele é mais aplicado, tá? Para quando você quer sensibilidade melhor. E quando a gente utiliza para proteção ou então para medir equipamentos em placas eletrônicas, a gente utiliza então os semicondutores. Beleza? Então são os tipos de sensores que a gente tem de temperatura. Agora, como que a gente faz a aplicação na prática, né? Então, o exercício de aplicação, que eu já passei para vocês em algumas aulas atrás, mas olha esse exercício aqui, ó. Imagina um sistema de controle de temperatura comandando uma estufa de menos 20 a 55 graus. Ou seja, agora a gente começa a trabalhar com temperatura negativa, né? Ele está ligado para mim num transdutor de 0 a 10 volts e conectado, por sua vez, a um CLP com entrada analógica de 14 bits. O que eu vou querer saber aqui? Qual a temperatura do sistema quando tiver uma leitura de 2,7 no transdutor? A leitura do CLP quando houver uma temperatura de 18 graus positivo e a temperatura quando houver no CLP uma leitura de 1359 bits. Beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a resolução desse CLP. Lembra? Resolução eu preciso fazer 2 elevado ao número de bits do CLP. Aqui seria 14, então eu coloco 2 elevado a 14, que dá uma resolução de 16.384, ou seja, eu posso trabalhar com ele de 0 a 16.383, beleza? Bom, a primeira pergunta aqui é qual a temperatura do sistema quando tiver uma leitura de 2,7 no transdutor. Quando começa a trabalhar com negativo, sinais negativos, eu costumo preparar aqui do lado no meu rascunho tudo que eu tenho no meu sistema, tá? Por exemplo, o meu sistema ele vai de menos 20 a 55 graus, beleza? Só que aqui, para facilitar a minha conta, eu vou trabalhar sempre com delta. O que isso quer dizer? De menos 20 até 55 graus, quantas unidades de temperatura eu tenho? Não é a mesma coisa que eu falar que vai de 0 a 75? Que é 20, chegou no 0 e contou mais 55. Então, 55 com mais 20 dá 75. Então, ó, eu vou fazer 0 a 75, beleza? A tensão do transdutor de 0 a 10 volts. Então, vou colocar aqui para facilitar meu entendimento. E o CLP, a entrada do CLP, é de 0 a 16.383, tá? Repara, ó, o que eu fiz aqui? Eu parti do mesmo ponto, do 0. Por isso que a gente faz essa conversão de temperatura aqui também, tá? No nosso exercício, eu tô falando no exercício que eu tenho 2,7 graus. E eu quero saber qual vai ser a minha temperatura nesse momento. Então vamos lá, ó. Eu quero saber a temperatura. Então antes de eu ir para o menos 20 a 55, eu vou passar esse 2,7 para essa linha daqui de cima, ó. Então vou fazer 10 está para 75, assim como 2,7 está para x. Então, vou descobrir essa linha aqui, ó. Multiplicando em cruz, 10 vezes x é igual a 75 vezes 2,7. Passa para lá dividindo. Eu sei que o x é 20,25 graus, mas não é a temperatura final. Esse daqui é o valor daqui, ó, 20,25. Como que eu passo esse valor para o valor de temperatura real do meu sistema? É só fazer assim, ó, menos 20 mais 20,25, eu vou saber qual que é o valor daqui, ó. Ou seja, esse valor equivale a 0,25 graus, tá bom? Ou eu posso fazer, esse aqui é o melhor jeito de fazer, tá? Começa daqui, menos 20, mais a temperatura que eu encontrei, vai dar minha temperatura atual para esse exercício. Beleza? Próximo. Qual a leitura no CLP quando houver uma temperatura de 18 graus? Então vamos lá, vamos passar uma linha aqui. Eu estou falando que eu tenho 18 graus no meu sistema, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é passar esse cara aqui para baixo, tá? Quanto que vai dar? 38, tá? Por quê? Eu tenho que saber o quanto que dá 18
para 55 é o número que vai dar para 75. Tá bom? Então, eu converti esse sinal aqui para uma escala de 0 a 75. Ou então a gente faz assim, ó, de menos 20 até 0, eu não tenho 20? Com mais 18 é 38. Tá? É mais fácil fazer sempre aqui da esquerda para a direita. Bom, 75 graus tá para, estou falando de leitura de CLP, então 16,383, assim como 38 está para x. Faço a multiplicação em cruz, 75 vezes x é igual a 16.383 vezes 38. Passa dividindo, meu x deu 8.301, tá? E esse daqui eu já posso utilizar como o valor, a resposta desse meu exercício. Beleza? Agora, a última pergunta. Qual a temperatura quando houver uma leitura de 1359 no CLP? Passei meu traço, coloquei 1359. Por que eu coloquei aqui agora, antes aqui? Porque eu tento colocar um pouco de noção aqui para parecer o mais real possível, né? Se aqui é 16 mil, 1000 e pouco vai estar aqui no começo. Beleza? Então, ó, 1300 e... Bom, eu quero saber qual a temperatura, então vou usar aqui o 75. Então, 16.383 está para 75, assim como 1359 está para x. Faço o cruz aqui, fica 16.383 vezes x é igual a 75 vezes 1359. Passo dividindo, meu x deu 6,22. Só que ó, aqui a gente não usou 75, então é 6,22 aqui, tá? Vamos passar para a linha de cima, então menos 20 com mais 6,22. Minha temperatura, quando tiver uma leitura de 1359, vai ser menos 13,78, tá? Então, pessoal, esses aqui são alguns exercícios de aplicação, tá? Que é muito importante vocês saberem como que faz para depois conseguir aplicar corretamente na programação de um CLP. Beleza? Bom, a aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar a ver os tipos de sensores. Valeu!